esse ensinamento do Cristo. Primeiro versículo, ele diz que nós somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Né? Gente, nessa passagem que nós lemos, ele aponta aí dois caminhos, dois fundamentos, o sal e a luz. Jesus, na sua divina pedagogia, né? O que ele faz nesse instante? Pensa, sal e luz. São dois elementos que, para eles mesmos, nada podem fazer. O que o sal pode fazer pelo sal? O que a luz pode fazer pela luz? Mas que, quando colocados a serviço dos outros, fazem toda a diferença. Então, o sal, na época de Cristo, era usado para dar sabores aos alimentos, para conservar os alimentos, né? Porque não tinha geladeira naquela época, né, gente? Era usado na medicina e também esteticamente. Por exemplo, tem informações de que a própria Cleópatra, né, tratava nas lamas do Mar Negro, que é o mar com um teor de sal mais intenso, né? Também no templo era utilizado tanto nos sacrifícios do templo, como no incenso. E Jesus compara os seus discípulos ao sal. E por quê? Porque o cristão, o seguidor de Jesus, com a sua presença, ele vai dar sabor às realidades da vida. E ele vai conservar os seus irmãos, aqueles que convivem com ele, aqueles que o acompanham, seja na família, seja na comunidade, seja no ambiente de trabalho, livres da corrupção. Ele também pode transformar a humanidade com seu comportamento cristão, como, por exemplo, fez Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, né? Bezerra de Menezes e tantos outros, né? Uma das coisas que o cristão pode fazer e que coopera muito com todos que estão ao redor dele é orar. No Livro dos Espíritos, na questão 662, Allan Kardec pergunta para os espíritos: é possível orar utilmente pelos outros? O que o Kardec está perguntando aqui? Ele quer saber se adianta nós fazermos uma prece por alguém. Se adianta a gente pedir pelo outro, quando às vezes o outro mesmo não quer pedir, o outro não tem uma fé, né? E olha a resposta dos espíritos. O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, meus irmãos, o cristão pode muito quando ora, porque quando ele é um seguidor de Jesus, ele vai atrair a atenção dos bons espíritos, e eles vão se unir a esse cristão no bem que ele está desejando fazer para aquele por quem ele ora. Então, essa é uma das diferenças que o cristão pode fazer, né? Ainda no versículo 13, Jesus ensina: se o sal se tiver tornado insípido, como se poderá restaurar-lhe o sabor? Com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Não é isso? Bom, por que Jesus faz essa colocação? Porque na sua divina pedagogia, ele utilizava os elementos próximos de nós para nos ensinar. Então, naquela época, quando o sal perdia a capacidade de salgar, ele se tornava insípido, né? Ele era utilizado no templo, porque Jerusalém, às vezes, nevava. Na época, né, do inverno, e com grandes festas para onde afluíam aí milhares e milhares de hebreus, o chão do templo, o piso do templo era de mármore. Então ele ficava muito escorregadio. Em virtude disso, esse sal que perdia o sabor, ele era colocado para proteger as pessoas de escorregar no piso de mármore do templo
e para derreter também a neve, né? Onde ela se fazia acumular pelos caminhos. Por isso, Jesus usa esse símbolo, né? Que quando esse sal perde o sabor, ele só pode ser usado para ser pisado pelos homens, né? Então, os cristãos se comparam ao sal. Por exemplo, Tiago, no capítulo 2, versículo 14, vai nos dizer assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então, meus irmãos, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, tá? E não tenho obras. A prática do bem não é uma constante da minha vida. Eu não procuro praticar nem a caridade moral, nem a caridade material. Então, como que eu posso esperar estar salvo? Porque Jesus diz, né? A cada um será dado conforme as suas obras. Jesus não fala que será dado conforme a religião, conforme a posição social, conforme a beleza, conforme os títulos humanos. Ele nos informa que nós vamos receber conforme as nossas obras. E Tiago vem aí nos ajudando, perguntando: se você é um cristão, mas não tem obra, a sua fé só vai te salvar? Essa é a colocação de Tiago para nós. E Mateus, né, replicando as palavras de Jesus no seu capítulo 25, versículos 35 e 36, vai nos trazer: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Gente, o que essa passagem de orientação do Cristo está mostrando para nós? Quando ele trouxe essa parábola, ele estava falando dos bodes e das ovelhas, daqueles que se assentariam à sua direita e daqueles que não poderiam participar do seu reino. E aí ele está colocando quem são aqueles que serão recebidos no seu reino. São aqueles que alimentaram quem estava com fome. São aqueles que deram água aos que estavam com sede, que acolheram o visitante, o estrangeiro. Nós temos hoje aí, né, essas questões dos imigrantes, não é? Pelo mundo todo, dos refugiados, né? Então, Jesus está dizendo que o cristão acolhe o estrangeiro. É aquele que vestiu a quem estava nu, a quem estava com frio, visitou o doente, auxiliou nas suas necessidades, e foi ver aquele que estava preso, relegado da sociedade, né? Então, Emmanuel, aproveitando esses ensinamentos do Cristo, que compara o cristão com o sal, vai dizer para a gente que muitas vezes nós atribuímos ao nosso corpo atitudes infelizes que nós praticamos, não é? Não tem aquela história, a carne é fraca? Então eu vou fumar, eu vou beber, eu vou usar drogas, eu vou ter uma prática desequilibrada do sexo, eu vou ser maledicente, eu vou gritar com as pessoas, né? Então Emmanuel fala dessas nossas atitudes infelizes que nós praticamos colocando a culpa no corpo, né? Ele fala que quando nós procedemos assim, é a mesma coisa que a gente querer espancar um automóvel porque o condutor conduziu aquele automóvel de uma maneira errônea. Então, o condutor pegou o automóvel, bateu ele num poste. A culpa é do automóvel? Não, a culpa é do condutor, né? A responsabilidade é do condutor. Muitas vezes, nós menosprezamos o corpo que temos por causa das doenças que ele apresenta. E isso, para nós, é causa da nossa infelicidade.
E o Emmanuel fala que quando nós procedemos assim, nós estamos esquecidos de que todos os patrimônios visíveis da humanidade foram levantados através dele. Ensinamentos necessitam da boca, obras necessitam dos braços, prensas necessitam das mãos para proceder às escritas, né? E do alfinete ao transatlântico e do alfabeto à universidade, tudo o espírito construiu por intermédio do corpo. Então, ele nos convida a abençoar esse corpo, amparar as energias dele, para que ele nos ampare na missão que nós precisamos desenvolver neste mundo, nessa vida. Porque todos nós temos uma missão. Nós temos as pequenas missões e temos as grandes missões. Então, os espíritos nos ensinam que nós reconhecemos as grandes missões pela transformação que elas produzem na humanidade. A maior missão foi a de Jesus, mas nós temos aí Chico, Kardec, Madre Teresa, Gandhi e tantos outros que nós podemos citar que fizeram transformações gigantescas na humanidade, que a vida social nunca mais foi a mesma depois deles. Essas são as grandes missões. E nós temos as missões menores, como a dos educadores, dos médicos, dos pais, das mães. Todo profissional, o padeiro, o horticultor, o agricultor, né, o pecuarista, seja quem for, tudo aquilo que é trabalho, tudo aquilo que é útil, é uma missão. Ah, tá. E aquela pessoa que se dedica apenas ao seu lar, a sua missão é o seu lar. E ela é muito importante. Emmanuel fala também que Jesus, quando compara os cristãos ao sal, está falando aos médiuns. E aí ele faz algumas perguntas para os médiuns. Ele diz o seguinte, que os médiuns estão situados entre os irmãos que lhe pedem amparo e os benfeitores da espiritualidade maior. E aí ele pergunta, que médium nós temos sido? Um operário fiel ou um amigo desprevenido de responsabilidade? Uma fonte de paciência ou um espinheiro de irritação? Um engenho pronto ou um aparelho reclamando conserto? Um colaborador das boas obras ou um agente do pessimismo? Um instrumento do bem ou um canal para as influências menos felizes? Companheiro de auxílio aos outros ou tarefeiro que só busca as próprias obrigações quando a dor lhe bate a porta? Um tronco para esteio ou um sensitivo fechado em melindres? Alavanca de apoio ou escora sem resistência? O que representa na equipe de ação? O que tem sido? E ele nos convida a refletir para que os talentos do Senhor não brilhem em vão nas nossas mãos. Né? Em seguida, Jesus passa a nos comparar com a luz. Ele diz para a gente, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Né? Então, gente, assim designando seus discípulos, Jesus assinalou para esses discípulos tremenda responsabilidade na terra. Ele nos ensina, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Qual que é a missão da luz, gente? É clarear caminhos, é varrer sombras, é salvar vidas.
Missão que acontece, vamos ver, à custa do combustível. Olhem essa imagem da candeia, que é a imagem que Jesus buscou para nos ensinar. A candeia está iluminando, mas por quê? Porque ela está queimando o próprio combustível que ela traz, para que aquela luz possa iluminar os que necessitam dela. Então, é necessário que nós compreendamos a necessidade da nossa própria iluminação. E essa iluminação, gente, nós podemos nos valer das luzes dos outros? Podemos sim. Mas aqueles que nos iluminam por uma hora, por alguns dias ou por alguns anos, né, vão seguir o seu caminho, convocados, como Emmanuel diz, aos montes de elevação que nós ainda não merecemos. Um dia eles vão se apartar de nós. Então, o Emmanuel nos convida a acender o nosso achote para a nossa jornada. Doar as nossas forças na atividade incessante do bem. E ele alerta que esmagadora percentagem de aprendizes permanece atenta à iluminação dos outros. E com isso ele perde a oportunidade de alcançar esse bem para si mesmo. Nós trouxemos aqui essa imagem da nossa luz resplandecendo e trouxemos também uma imagem de nosso lar. Por que a gente está utilizando essa imagem de nosso lar? Porque, às vezes, é difícil encontrar a oportunidade entre as gratificações da existência. O que quer dizer isso? Quando está tudo bem, quando a felicidade está batendo na nossa porta, é muito difícil nós lembrarmos de Deus, nós olharmos para dentro de nós mesmos e verificarmos quem temos sido. Então, no livro Nosso Lar, André Luiz permaneceu 8 anos no umbral e, no momento em que ele orou com sinceridade, com fervor, e a sua oração elevou a sua vibração e ele pôde, então, ser visitado pelo ministro Clarencio, que o visitava sempre, mas que ele não era capaz de perceber, e nessa hora ele conseguiu perceber. Então, sendo socorrido e sendo levado para nosso lar, ele faz esse comentário no capítulo 1. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Então, gente, esse recurso de iluminação, às vezes ele se esconde nos obstáculos, nas perplexidades, nas sombras do caminho. Então, a clareza da orientação de Jesus não deixa dúvida. Eu vou voltar aqui o slide para nós meditarmos. Ele nos compara aqueles que se dizem cristãos, que se propõem a ser seus discípulos, aqueles que aprendem com ele, às cidades edificadas sobre um monte. Olha essa imagem, um monte. Você olha para um monte, o que você vê? Você vê a luz. É possível esconder essa luz, gente? De jeito nenhum. Qualquer um, em qualquer lugar que estiver, vai ver essa luz no alto. Que monte é esse que Jesus coloca para nós? É o monte da nossa exemplificação. E ele nos ensina que quando nós agimos assim, ou seja, quando nós somos essa cidade edificada sobre um monte, quando nós estamos nos esforçando para viver os seus ensinamentos, ninguém derruba essa edificação. Paixões não a derrubam. Pedras a deixam intacta. E se ela for dilacerada, os seus fragmentos vão continuar iluminando. E ele cita, assim, os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. E ainda fala conosco.
Cristão sem o espírito de sacrifício é lâmpada morta. Por isso ele busca o símbolo da candeia para nos ensinar, porque a candeia está iluminando à custa do próprio combustível. Então, o verdadeiro cristão, aquele que quer mesmo ser uma construção, um servir com Jesus, ele vai doar de si mesmo, vai oferecer aos outros o melhor dele mesmo. Então, o cristão é chamado, gente, a iluminar a noite da culpa. Quantas pessoas estão ao nosso redor carregadas de culpa? A culpa não é construtiva, o arrependimento é. Reconhecer que erramos e decidir oferecer a outra face, decidir olhar para nós mesmos e tomarmos uma posição diferente, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. A culpa não, a culpa nos estagna, nos paralisa. O arrependimento nos transforma. O cristão ilumina a treva da delinquência. Estender as nossas mãos para, quem sabe, talvez conseguir ajudar aquela pessoa a mudar de rumo. O cristão ilumina as sombras da obsessão. Então, nós vemos pessoas influenciadas, pelos adversários espirituais. Estendamos a nossa mão, não só para aquele que está sendo influenciado, como também para os obsessores. O cristão ilumina o labirinto das provas. Às vezes as pessoas estão passando por momentos rudes de prova, mas uma ação da nossa parte, uma palavra amiga, uma presença, uma oração, uma caridade material ou moral, é capaz de aliviar e tirar essa pessoa do labirinto das provas. Emmanuel também diz que somos, comparados a iluminar as furnas da indiferença. Então, onde ninguém quer olhar, onde ninguém quer ver, onde ninguém faz nada, nós somos chamados a iluminar essa situação com a nossa presença cristã, a fazer a diferença, onde a indiferença está existindo. Somos chamados a iluminar os cárceres do egoísmo, onde cada um olha para si. Somos chamados a olhar pelo outro, por todos. As tocas da ignorância, onde não há conhecimento, onde não há instrução, somos chamados a levar o conhecimento e a instrução. O nevoeiro da angústia. Quantas pessoas estão afundadas em angústias profundas? E nós podemos, com a nossa presença, com o amor, com o desejo do bem, aliviar a angústia dessa pessoa. As nuvens do sofrimento. Onde o sofrimento existe, nós podemos ser aí um bálsamo, um elixir. E a neblina das lágrimas. Não podemos tirar as lágrimas das pessoas, mas podemos fazer-lhes companhia, podemos ajudá-los a enxugá-las, estendendo auxílio, compreensão, paz e esperança onde estivermos. Então, do lado desse slide, eu coloquei, muitas vezes, o cristão, como cristão, nós diremos, mas como eu vou ser uma cidade edificada sobre um monte, se eu é quem preciso de socorro? Então aqui estou no meio das minhas lutas. Como que eu vou ser essa cidade edificada sobre esse monte? E aí o Emmanuel nos orienta dizendo o seguinte, que nós podemos ter entrado na hora do desalento. Um suplício moral grande pode estar levando a gente ao abatimento. Mágoas antigas podem surgir. E o nosso coração pode estar cansado, pode estar fatigado. Ele fala para a gente não permitir, nessas horas, que a ansiedade nos lance em uma tristeza inútil. Porque a tristeza é inútil, ela não é capaz de construir nada de útil. Encontramos a incompreensão alheia, amigos nos abandonaram, deixamos entes queridos no túmulo,
fardo de aflições está pesando sobre nós, o Emmanuel nos convida a prosseguir servindo, porque ainda hoje nós podemos ser o raciocínio para os que se dementaram, o apoio aos que tropeçaram, o socorro à penúria, o amparo aos que choram, e a voz que se levante em defesa dos fracos e dos desvalidos, dos injustiçados. Né? Então, ele nos convida a prosseguir servindo, na certeza que o sol de Deus amanhã vai nos trazer um novo dia. A nossa existência é que é a candeia viva, onde o bem e o mal se misturam em nós. Como Paulo fala, né? O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Todos nós estamos nessa luta, nessa dualidade em nós, não é isso? Mas a doutrina espírita é um cais seguro para todos nós, né? A doutrina espírita auxilia e precisa de ser auxiliada. Então, o Emmanuel nos convida aqui a auxiliar essa iniciativa, ajudando a página espírita, amparando o livro espírita e prestigiando o templo espírita através da vitrine do nosso exemplo, da nossa palavra, na loja da nossa própria vida, para fazê-la brilhar. Como é que a gente vai conseguir fazer isso, hein, gente? Vamos meditar? Podes e deves expor a tua ideia espírita, através da vitrina do exemplo e da palavra, na loja de tua própria vida, para fazê-la brilhar. Então, como que nós vamos expor a ideia? Através da vitrine do nosso exemplo e da nossa palavra. A loja que vai apresentar esse produto é a nossa própria vida. Então, nós trouxemos aqui uma criança que foi ensinada pelos pais a orar. Está ajoelhadinha lá na cama antes de dormir, com as suas bonequinhas, fazendo a prece. Embaixo, nós temos aqui os pais orando, dando exemplo ao filho que o acompanha na mesma posição. Já aqui em cima, a gente tem um garotinho pedindo por favor, outro pedindo desculpa. E nós temos aqui embaixo um pai segurando os filhos pela mão e atravessando na faixa de pedestre, dando um bom exemplo. Nós temos aqui uma placa ética profissional. Então, nós podemos trabalhar, ganhar o nosso ganha-pão, fazendo o melhor ao nosso alcance, sendo corretos, tendo o nosso falar sim, sim, não, não, sem prejudicar a ninguém. Porque a doutrina nos ensina que nosso só é aquilo que foi conseguido com o suor do nosso rosto, sem prejuízo de ninguém. Nós temos aqui ainda o Chico amparando a velhice, amparando os desamparados. Temos também o Chico com os animais, nos dando aí o bom exemplo que devemos proteger os animais, que Deus nos colocou no mundo para proteger os seres inferiores da criação. Nós somos os seres superiores da sua criação e temos essa obrigação. Temos aqui ainda o Chico amparando a infância desvalida, né? Em seguida, nós temos aqui a Madre Teresa de Calcutá. Nós temos a imagem dela carregando uma criança subnutrida. Nós temos aqui a imagem dela alimentando também aqueles que passam fome. Temos a imagem dela indo às ruas para cuidar dos doentes que ficavam caídos, abandonados pela rua, passando todo tipo de necessidade. Temos a imagem dela amparando uma criança toda ferida, toda adoecida,
alimentando aqui a criança em situação de fome. Nós temos aqui ainda a Madre Teresa amparando os doentes, amparando a infância desvalida. E nesse quadro aqui da criança, acredito que vocês não vão conseguir ler, mas eu vou citar para vocês a frase que ela colocou. Por vezes, sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Então, a gente lembra nessa hora da história do passarinho, né? O passarinho viu uma floresta pegando fogo e foi lá no riacho com seu biquinho, pegou uma gota d'água e jogou sobre o incêndio daquela floresta. E o pássaro, com um bico muito grande, com uma bolsa que poderia carregar muita água, olhou para ele e começou a rir. E disse, que isso? Um incêndio desse tamanho e você está jogando uma gotinha d'água? E aí ele fala com o outro pássaro, eu estou fazendo a minha parte. Então é como a Madre Teresa calculou. Aliás, disse, falou. O que ela falou para a gente? A gente olha para o mal no mundo e vê ele tão grande, a gente fala, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Podemos fazer muito. O que nós podemos fazer pode ser do tamanho de uma gota. Mas o oceano sem uma gota é menor, como ela colocou ali, né? Então, meus irmãos, não vamos disfarçar o nosso conhecimento superior. Precisamos aprender a usá-lo em benefício dos outros e de nós mesmos. O Evangelho de Jesus é o sol da imortalidade que nós, como espíritos, precisamos refletir. E aí, trazendo as palavras de Emmanuel, saibamos entender e servir com ele. O amor é a garantia dessa vitória imperecível. Ô, Wagner, eu vou te pedir uma gentileza, eu estou sem conseguir olhar a hora, eu não sei quanto tempo eu tenho. Ok, tem mais 13 minutos. Ok. Então, nós vamos aproveitar para seguir comentando aqui alguns ensinos do Chico. Por exemplo, nesse primeiro quadro, o Chico cita para a gente, quando você conseguir superar problemas graves, não se detenha na lembrança dos momentos difíceis, mas na alegria de haver atravessado mais essa prova em sua vida. Então, às vezes, nós passamos por situações de decepção, de traição, de abandono, de perdas que nos marcam muito e a gente fica guardando aquelas coisas que não fazem bem para nós em momento algum. E aí o Chico vem nos alertar, não se detenha nessas lembranças, não para aí, busca os momentos bons, os momentos que você conseguiu superar. E assim você vai atravessar mais facilmente essa prova na sua vida. Ele diz ainda, quando sair de um longo tratamento de saúde, não pense no sofrimento que foi necessário enfrentar, mas na bênção de Deus que permitiu a cura. Então a gente vê aí, né, às vezes, a pandemia, a Covid visitando tanta gente, e aí aquela pessoa que foi visitada por essa doença pode dizer, puxa vida, por que isso aconteceu comigo? E pode se revoltar contra a providência divina, achando que não teve proteção. Não. Pensa que se você foi curado, Deus permitiu a cura. E aqueles que tiveram que desencarnar por esse caminho também receberam a sua cura. A cura para o espírito. Deus só faz por nós aquilo que é melhor. Chico ainda nos ensina, leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. Firma no bem, gente. Busca alegria, busca coragem, busca força. Você é capaz. Você é um filho de Deus.
E o Chico aqui do lado vai dizer para a gente, suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor, as suas atitudes sim. Então, não adianta nada eu dizer eu sou espírita, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou umbandista, eu sou seixonoê, eu sou judeu, eu sou ateu, não adianta nada. O que vai fazer a diferença é ser uma pessoa melhor. Aqui, o Chico vai nos dizer, a gente deve lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Quando o Chico traz essa reflexão, a gente fica envergonhado. Se o Chico está falando que não fez 1/10 do que devia ter feito, eu não posso nem pensar no que eu tenho feito. E aí, eu me lembro de uma colocação que eu sempre trago nas minhas palestras. Quando o Chico falava que ele nunca encontrou no plano espiritual um espírita que não estivesse arrependido de não ter feito tudo o que podia. Ele não falou que foi de vez em quando, ele falou que nunca. Então, ele está nos alertando para nós aproveitarmos o tempo enquanto nós temos tempo. Para nós agirmos no bem enquanto nós podemos agir. Para a gente usar todos os meios a nosso alcance para fazer o bem, para ser a diferença na vida das pessoas. E nesse último slide, o Chico fala para a gente, deveríamos nos abster de opinar sobre a vida alheia. Não sabemos o que nos espera no passo seguinte. Quase todas as pessoas que observei recriminando os outros caíram naquilo que criticavam. Me lembra muito a fala do André Luiz, nós não sabemos onde o nosso pé tropeçará. Então, eu lembro de uma entidade amiga que, conversando com algumas pessoas sobre a necessidade do perdão, lembrou a parábola da mulher adúltera e pediu a essas pessoas que abrissem a mão e falou, estou colocando na sua mão uma pedra. A pessoa que errou está aí, caída na sua frente, mas Jesus também está. O que você vai fazer com essa pedra? E aí, imediatamente, a gente lembra, né, do ensinamento de Jesus. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como que podemos criticar a vida alheia? Nós não nos conhecemos. Não sabemos o tamanho da força que teremos. E não sabemos onde o nosso pé vai escorregar. Então, Deus não precisa do nosso julgamento. Ele tem as suas leis perfeitas. O Livro dos Espíritos, o Kardec vai fazer pergunta para a espiritualidade. É necessário que Deus se atente em cada um dos nossos atos para nos punir ou nos compensar? O que ele está perguntando? Como que Deus aplica a lei dele? Como é que ele vai ver ele sendo Deus e tendo esse universo com bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, planetas e seres que habitam todo esse universo? Como é que ele vai saber o que eu estou fazendo? As suas leis são perfeitas e dão, como Jesus ensinou, a cada um conforme as suas obras. Ninguém é capaz de enganar a Deus, né? Então, voltando aqui para o nosso foco, que é Jesus Cristo, e meditando no tamanho do exemplo que ele nos deu, não tem mais como a gente ser o mesmo depois que a gente conhece Jesus. Ele é transformador. Ele é como remendo novo que a gente tenta pôr no pano velho. Ele é como vinho novo que a gente tenta pôr no odre velho. Não vai dar certo, vai arrebentar tudo. Não adianta a gente querer continuar sendo aquele homem velho que a gente foi até ontem.
porque agora nós conhecemos Jesus. E ele vai ser essa guerra dentro de nós, essa espada. Por isso, ele nos convida a oferecer a outra face. Por isso, ele nos convida a ser o sal e a luz do mundo. Quem temos sido? O que vamos ser a partir de agora? Fica essa pergunta para a nossa reflexão. Deu o horário aí, Wagner? Estou sem ver a... Você ainda tem 4 minutos, mas como não houve nenhuma pergunta... 4 minutos, né? Fala assim, são 20h46. Certo. Mas como não houve nenhuma pergunta ainda, você dispõe aí de 14, agora 13 minutos pela frente. Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou parar essa apresentação aqui e a gente continua conversando. Eu só tenho cartão de que eu paro, sabe, Wagner? Não achei isso aqui, não. Como que eu saio disso daqui? Tá vendo, gente? Isso é porque foi o Wagner que me ajudou a apresentar, sabe? Porque eu nunca usei o PowerPoint aqui, não. Bom, então vamos lá. Deixa a apresentação aí e vamos terminar. Você pode teclar no ESC do seu computador. ESC. ESC. Ah, isso. Agora você sai fora do PowerPoint. Fecho. Isso. E prontinho para a apresentação. Tá vendo? Quem tá aqui como Wagner não precisa de mais nada. Olha aí. Então, gente, essa visão nossa de cristãos, né? Quem quiser fazer alguma colocação ou pergunta, pode falar aí, avisar, levantar a mãozinha, que o Wagner ou eu passamos a palavra, tá bom? Então, essa posição nossa de sal da terra e luz do mundo não é uma posição fácil, porque a gente não consegue ser isso na nossa zona de conforto. Vai tirar a gente da zona de conforto. Nós vamos ser testados, sim, é a paciência dentro de casa, é o perdão que vai surgir para que nós possamos dar, é o desapego das coisas materiais, é tirar do armário o muito que a gente tem, ou o pouco que a gente tem para dividir com quem tem menos. É acolher alguém, é ouvir uma pessoa. Às vezes nós não podemos fazer nada, mas só de ouvir aquela pessoa, ela já desabafa, a gente já alenta aquele coração. Né? O amor, o desejo sincero de fazer o bem. Guiar uma criança no caminho certo, apresentar essa criança para Deus. Olha, eu ouvi um mentor dizer o seguinte, que ele agradecia muito a Deus ter iniciado a transformação do planeta por um vírus e não por uma guerra. Então, quando ele fez essa colocação, eu meditei. Eu falei, então, ele está nos informando que essa pandemia é o início da transformação. Nós não sabemos o dia de amanhã. E Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com o dia de amanhã. Coisa que a gente faz com muita constância. Então, ele fala lá, nas suas orientações, olhai os lírios do campo. Olhai as aves do céu. Não semeiam, não ajuntam, não guardam em celeiros, e o Pai os alimenta. Veste os lírios com a beleza que não tem igual. E aí Jesus fala, o que ele não vai fazer por vocês, homens de pouca fé? Então, eu não sei que momento você está atravessando, não sei que provas batem na sua porta, não sei que circunstâncias estão tirando você do seu caminho. Mas é nesses instantes que você precisa ser o sal da terra, a luz do mundo. Fazer a diferença. É nessas horas que você vai buscar dentro do seu coração as sementes de Jesus. Ele já te orientou. Ele já te ensinou. É necessário que você parta para um monte de exemplificação. Você conhece Jesus agora,
precisa oferecer a outra face, né? Então, muitas vezes, as dores nos visitam e a gente se pergunta por quê. Mas o que nós vamos fazer com aquela dor pertence a nós. A pessoa pode fazer o que quiser com você. A resposta mora em você. Você tem a oportunidade, você tem a capacidade de escolher fazer diferente, de retribuir o mal com o bem que estiver ao seu alcance, de fazer diferente do que aquela pessoa fez. Como a história da moça, né? Que recebeu estrume de presente da vizinha no seu aniversário, e no aniversário dessa vizinha levou rosas para ela. Rosas que foram adubadas com aquele estrume. Então, mostrando que cada um oferece aquilo que possui. E que nós podemos pegar os estrumes da vida para adubar o jardim dos nossos sentimentos, oferecendo flores de amor, de alegria, de esperança àqueles que necessitam. Você pode se sentir pequeno, você pode achar que você não é capaz, mas você não está sozinho. Lembre-se dos apóstolos do Cristo, que estavam lá com todas aquelas pessoas passando necessidade ali, porque já tinha vários dias que aquelas pessoas acompanhavam Jesus. E eles falam para Jesus: Senhor, despede essas pessoas. Não tem nada por aqui, elas moram muito longe, elas estão passando necessidade. E o que Jesus faz nessa hora? Jesus pergunta para eles: quantos pães tendes? Essa é a pergunta que ele faz para nós agora. Quanto pão você tem? Ou seja, do que você é capaz? O que você traz com você? Eu vou multiplicar o resto. E ele multiplicou para milhares de pessoas. E sobraram muitos cestos. Então, Jesus está nos mostrando que toda vez que nós nos propusermos a fazer o bem, ele vai ser a força que falta. Ele vai abrir a porta, ele vai dar o direcionamento, ele vai nos alentar, vai nos envolver, e nós vamos conseguir auxiliar aqueles que nós nos propomos servir. Mas Jesus ensina a servir e não a ser servido. Então, aqueles que conviveram mais diretamente com Cristo, seus discípulos, que se tornaram seus apóstolos depois, quando já estava quase na hora de Jesus passar ali pela prova do seu desencarne, né, quando ele se dirigia para Jerusalém, aí chega a mãe do Tiago e do João pedindo a Jesus para que quando ele estivesse no reino do céu, ele colocasse os filhos dela à direita dele. E aí os outros ficaram cheios de ciúme. Puxa vida, por que são eles que vão ficar perto de Jesus e não nós? E começou a haver ali no meio dos discípulos um monte de contenda para ver quem que era o maior, quem que era o mais importante, quem que Jesus gostava mais. E Jesus observando tudo aquilo em silêncio. Então, quando ele chega em Jerusalém e vai fazer ali a ceia da Páscoa, o que Jesus faz? Pega um avental, cinge, amarra na cintura, pega a bacia de lavar os pés e se ajoelha diante de cada um deles para lavar-lhes os pés. Para aquela época, gente, era como dizer que Jesus foi para o lixão. Era a tarefa que ninguém queria fazer. A tarefa considerada de maior humildade. Cristina. Oi. Temos uma pergunta da Tânia Cavini. Tá, vou só terminar essa fala aqui e já passo, tá? Ok. A tarefa considerada de maior humildade. E ele fez. E aí, quando eles quiseram recusar deixar Jesus lavar os pés deles, porque eles sentiram que era uma humilhação muito grande para o Senhor, Jesus mostrou para eles que aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos.
Então, Jesus nos chama para servir e não para ser servido. Pois não, Wagner? Sim, a Tânia faz a seguinte pergunta. Cristina, boa noite. O que Jesus quis dizer ao falar que, quando alguém te bater numa face, ofereça a outra? Esse oferecer a outra face, o que é? Ok, é a mudança de atitude, né? Então, Jesus não está falando para que nós não nos defendamos do mal. Ninguém tem que ficar ali esperando o mal agir sobre a vida dele. Mas se você recebeu o mal, responda com o bem que estiver ao seu alcance. Então, oferecer a outra face é dar para aquela pessoa que te causou sofrimento, que te traiu, que te machucou, a oportunidade de perceber que podia ser diferente, que ela podia ter feito melhor. É perdoar aquela pessoa 70 vezes 7, não tem limite. Ah, Cristina, mas eu já perdoei, eu perdoo inúmeras vezes e essa pessoa continua pisando em mim. Isso é questão dela com a lei de Deus. Tudo que ela faz está registrado por Deus. E as contas vão ser prestadas a Deus. Você é capaz de dar a resposta que estiver ao seu alcance. Ofereça a outra face. Faça o bem que estiver ao seu alcance. Ore por quem te persegue, por quem te calunia. Jesus ainda pergunta para a gente: os pagãos gostam e amam daqueles que lhes fazem bem. Se vocês fizerem somente isso, vocês não estão fazendo nada de diferente. E aí ele nos convida a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Então, oferecer a outra face é responder com o bem em qualquer situação que nos visite como uma situação com a aparência do mal, né? Então, nós vamos oferecer a face do bem. Ok? Está respondido? Tranquilo? Ela não manifestou, mas acredito Ok. que sim, está respondido. Mais alguma colocação? Não, nenhuma. Então tá. Então, gente, vamos encerrar aqui lembrando o nosso mestre, né? Nosso mestre tão maravilhoso, Senhor das estrelas mesmo, gente, que desceu daquelas paragens tão sublimes para conviver conosco, para suportar as nossas chagas e os nossos erros, que continua nos amando incondicionalmente, trabalhando por nós, como aquela imagem que a gente trouxe de Jesus nos céus, né? Abraçando o planeta Terra, cuidando do planeta Terra. Vamos auxiliar o nosso mestre, fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance, para que os seus ensinos alcancem os corações e para que a nossa vida seja essa cidade edificada sobre o monte. Não vamos querer nos esconder dos que precisam de nós. Vamos iluminar para que, através do nosso exemplo, para que aqueles que precisam de nós nos enxerguem e, nos enxergando como cristãos verdadeiros, glorifiquem a Deus que está no céu, como Jesus nos coloca. Eu agradeço muito a paciência, a presença de tantas pessoas queridas. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa noite e rogo que Jesus lhes abençoe e lhes ampare nessa caminhada, para que possamos todos comparecer, né, diante de Deus um dia, como quem não tem do que se envergonhar, se Deus quiser. Muito obrigada a todos, que a paz de Jesus permaneça com vocês. Devolvo a palavra ao Wagner. Ok, assim seja. Então, já caminhando para o nosso encerramento, queremos te parabenizar, Cristina, pela excelente palestra. Os slides ficaram ótimos, parabéns. Sinceramente, ficaram muito bons. Com a sua ajuda, né, Wagner? Mas o conteúdo é seu. E assim, então, como sempre, antes da nossa prece final, nós vamos trazer aqui uma breve canção
que tem a ver, né, com o contexto do tema de hoje. Então, vós sois a luz do mundo. Há uma luz em cada um de nós que desafia a escuridão. Raio de luz que brilha em cada alma, nos confortando o coração. Em algum lugar existe um paraíso, onde está a libertação. É aqui na terra, dentro de você, aí estará a renovação. Vem abrir seu coração, tocar estrelas com as mãos, faça sempre o bem. Agora, aqui neste lugar, aqui nesta terra, esta é a sua hora. Esse lugar chamamos paraíso e existe para nos salvar. Agora então, em nosso interior, esse lugar é o nosso lar. Um sonho que supera as estrelas, o infinito azul do céu, sempre nos perguntando quem sou eu e aqui qual é o meu papel. Vem abrir seu coração, tocar estrelas com as mãos, faça sempre o bem. Agora, aqui neste lugar, aqui nesta terra, esta é a sua hora. Há uma luz em cada um de nós que desafia a escuridão. Raio de luz que brilha em cada alma, nos confortando o coração. Nos confortando o coração. Mestre Jesus, agradecemos por todas essas vibrações recebidas nesta noite de estudos, que nós todos possamos abrir nossos corações e nossas mentes para receber essas bênçãos, internalizando-as e, principalmente, internalizando as vossas mensagens, para que, como nos foi dito durante a exposição de hoje, que nós possamos ser o próprio exemplo delas, que nós possamos, sendo o exemplo, ensinar, passar em frente as vossas mensagens, e dessa forma nós estaremos nos reformando a nós próprios, colaborando para a melhoria deste nosso planeta, rumo à era da regeneração. Assim seja. Agradeço a presença de todos vocês que aqui estiveram, que as bênçãos do nosso Pai Celestial possa ser derramada sobre todos nós e para todos aqueles que também não puderam aqui estar. Até a próxima, lembrando então que na segunda-feira, de 20 às 21, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, obrigada.